O assunto agora no Agricultura BR está ligado à economia, está ligado ao agronegócio. Isso tem muito a ver não apenas com a rentabilidade, com as margens, mas também com os riscos que o negócio traz. Ora, se você acompanhar as últimas edições do programa, todas elas, primeira, segunda, terceira, nós estamos falando muito, e muito mesmo a respeito, por exemplo, dos efeitos climáticos, da seca, do cenário de estar muito sem chuva no centro-oeste brasileiro e como que isso pode e já influencia o mercado de soja e o de milho também. Por quê? Porque já se visualiza uma janela muito complicada para plantio de milho segunda safra. Essa janela complicada vai fazer com que o rendimento dessa safra seja ainda menor. Já no caso da soja, são as perdas que já estão declaradas no campo. Olha que fator importante, né? Nós temos necessidade de replantio em todas as regiões do Mato Grosso, paralisação de semeadura de soja em pelo menos 4 estados. Eu estou citando sempre esses dados, porque Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Minas estão parados. Não tem como continuar o trabalho se não chover. E essas situações, esses cenários que acabam entrando em situações de impacto incontroláveis, elas podem ser pelo menos remediadas. Para falar a respeito das ferramentas que estão disponíveis no mercado, que o produtor rural pode lançar mão, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Davi Télio, ele que é especialista em crédito rural, vai conversar conosco ao vivo. Davi ou David, desculpa se eu estou errando o nome, mas olha só, Télio, nós temos aí uma realidade hoje de mercado em que nós temos o produtor rural num cenário bastante complicado. Ele tem que defender uma rentabilidade em safra que tem um custo de produção extremamente elevado. Em sacas, por exemplo, de soja é mais elevado do que nas últimas campanhas e a média das últimas campanhas, e ainda tem todos os riscos climáticos sobre a primeira safra e já para a segunda safra também. O que pode ser feito para lidar com essas questões? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Esse é um ponto que eu vou chamar isso de uma curva de aprendizagem e mudança do mercado. Por quê? Porque até o momento nós percebemos que muitas seguradoras que vinham operando no Brasil com uma concentração de risco muito alta, o que aconteceu? Somente as regiões de perda vêm contratando seguro, e exemplo disso foi a grande perda que tivemos recente lá no Rio Grande do Sul, com 2 anos praticamente sequenciais. Isso provocou só em 2022 um sinistro de 8,8 bilhões que foi indenizado, isso fora os outros que não foram possíveis ver a indenização. O que eu quero atrair atenção para todos nesse sentido? Se a gente comparar com o mercado americano, onde mais de 90% dos produtores contratam seguro agrícola, nós estamos imaginando um mercado de seguro que ele tem uma dispersão de riscos nos Estados Unidos. Isso permite com que haja um prêmio baixo, mesmo quando se perde, realmente existem indenizações nos Estados Unidos, mas o prêmio é baixo para todos, porque quase se torna obrigatório. Lá, todos os créditos concedidos, distribuidores, bancos, acaba obrigando a incluir o seguro, que é muito baixo. O que acontece no Brasil? A concentração é muito alta nas regiões e praticamente todos acabam não contratando muito por conta do prêmio que é alto. O que eu vejo de mudanças? Todos agora estão sentindo o impacto climático. Todas as regiões, estamos falando Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, o Tocantins, todos estão sentindo. Todo mundo está discutindo seguro agrícola. Se eles conseguirem abrir um leque para todas as seguradoras estarem operando em várias regiões do país, aumentando o volume de seguro, surge a tendência de cair o preço em relação ao prêmio que é cobrado. É convidativo. O que eu fiz na minha experiência como gestor de riscos de agroquímicas? Nós começamos a trabalhar para dividir o custo. Então, tudo bem, tem a subvenção
que nós chamamos que é o subsídio do governo federal em relação ao seguro que é cobrado. Hoje, muito bom que aumentou para R$ 1 bilhão, mas é muito pouco pela necessidade. Se pegar o custo e dividir esse custo entre o distribuidor, a indústria de insumos, ou o mercado de capitais ou bancos, todo mundo pagando um pedacinho do seguro, ele beneficia toda a cadeia. Não é basicamente o produtor, nós queremos beneficiar principalmente o credor que financia o produtor na ponta. Esse é o elo mais importante para se atingir e está ficando cada vez mais complicado. Télio, falando a respeito do seguro rural propriamente dito, tem uma realidade que eu conheço relativamente bem do produtor gaúcho e tive em todos esses anos, nessas 3 safras que o produtor gaúcho teve problema, que teve ali a falta de chuvas, eu estava por ali, eu vi, conversei com eles, trouxe para cá, para conversar a respeito deste assunto e principalmente a falta de apoio em relação ao seguro. Então, não estou falando nem de um governo, nem de outro, isso vai abraçando todos os cenários. Mas, assim, nós temos um produtor que ele tem também uma cultura de fazer o seu seguro, por exemplo, rural, aqui no Mato Grosso do Sul, no Paraná e os estados do Sul, principalmente, nas campanhas de inverno ou segunda safra no Centro-Oeste. O produtor gaúcho fez até na primeira, né, em alguns casos. E a quebra foi muito grande, teve gente com quebra de 70%, 80% da lavoura. Enfim, o que nós vimos neste ano? Nós vimos neste ano muitas seguradoras e resseguradoras não negando o seguro, mas meio que saindo do negócio, sendo inviável, de certo modo, para que esse produtor conseguisse fazer a contratação, que não deveria ser só dele, como você acabou de citar, e sim de toda uma cadeia produtiva que passa pelo crédito, que passa por quem pega o crédito, para quem aplica esses recursos no campo. Dentro de um cenário como esse, qual que seria o fator de organização, já que quanto menos gente fizer o seguro, mais caro ele vai ficar também? Teu raciocínio está perfeito, é exatamente isto. Só que, pegando uma ideia do que realmente aconteceu na realidade, teve muitas apólices que teve o sinistro e o produtor entrou para reclamar o sinistro. O que aconteceu é que várias seguradoras, não foram poucas, várias, tiveram um problema de patrimônio líquido. O que significa isto? A seguradora, quando tem que honrar um sinistro com o segurado, ou ela tem caixa, ou ela vai ao mercado buscar um capital de giro para bancar o sinistro. Chegou um dado momento que bateu no crédito do teto das seguradoras e elas não conseguiram pagar tudo. Então, hoje a gente enxerga várias situações que existem sinistros não pagos ainda, porque a seguradora não conseguiu capital e ela está muitas vezes saindo do mercado porque ela não tem condições de continuar honrando. Porque uma vez acontecendo isto, o que acontece? A licença dela para esse segmento acaba tendo um impacto muito grande. Ela pode perder até a licença por conta de não estar honrando isto. Mas direto ou indiretamente, não é que é culpa dela. Ela tem um limite de patrimônio que ela consegue bancar. Então, o que a gente enxerga para um passo seguinte? Hoje, o governo federal está subsidiando com 1 bilhão em termos de subvenção. Imagina se a gente conseguisse, do Tesouro Nacional, um apoio, um suporte para esse segmento, para assegurar que, se acontecer alguma coisa nesse sentido, o Tesouro faria uma ponte por esse período, até que se restabeleça tudo em momentos seguintes. Isso traria mais seguradoras para o mercado, mais credibilidade para bancos, para o mercado de capitais ou indústrias entrarem com esse seguro de crédito mais confiantes. Porque não tem coisa pior do que você pagar um prêmio, que é caro, não é barato, e depois você não recebe o sinistro. Fica sendo pior. Então, o que a gente tem que fazer é diversificar. E outra coisa, pessoal, o seguro agrícola ele pode ter uma diversificação de modelos. Eu posso assegurar o preço da saca, eu posso assegurar a produtividade que eu vou ter daquela região. Eu não preciso falar somente de um nível, de um tipo de seguro. Se a gente conseguir abrir esse mercado, essa indústria de seguros, para atender muito mais o mercado,
Quem vai ganhar é o agronegócio como um todo. Télio, e aí eu vou estender esse questionamento pegando o exemplo atual, porque se nas últimas 3 campanhas o estado do Rio Grande do Sul foi extremamente afetado pela seca, pelo clima, né? Também teve o Paraná, parte do Mato Grosso do Sul também, mas principalmente o Rio Grande do Sul, muito afetado, perdeu demais. Nesta safra 23-24, nós estamos vendo, por enquanto, um cenário de espera que nos faz acreditar que pelo menos alguma coisa está protegendo. Mas vai fazer com que a segunda safra fuja da janela, como eu já disse aqui nessa edição, mas já traz também uma expectativa menor de produção de soja aqui no Brasil. Agora há pouco, uma empresa de análise privada que participou conosco na Agricultura BR, trazia uma expectativa de produção de soja em 155 milhões de toneladas no Brasil. Portanto, 8 milhões de toneladas abaixo daquilo que eles mesmos previam e também hoje o que tem as instituições oficiais do Brasil estão prevendo para a produção nacional. Enfim, nós vamos ter uma produção menor. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul em 3 anos, nós podemos ver se repetindo em vários estados brasileiros. E no caso, por exemplo, quando a gente fala da negociação, da tentativa de proteção do produtor junto com financiadores como as empresas de insumo, quem fornece semente, fazendo de certo modo ainda aquele movimento de fazer a troca com essas empresas, talvez não seja o melhor cenário. Por exemplo, que tipo de hedge, que tipo de aplicação que poderia ser feita para fazer essa proteção também em relação aos preços que serão pagos por essa soja quando ela for colhida. Existe esse outro desafio muito grande, porque nós estamos vindo de um ano muito difícil no que diz respeito a pagamento dos valores devidos da soja verão 22-23. Todo mundo acompanhou, como você mesmo comentou, a queda foi dramática dos preços de commodities e muitos produtores, não foram poucos, não conseguiram pagar as contas que vieram de 2022 para 2023. Esse mesmo produtor que ficou devendo no distribuidor, esse distribuidor ficou devendo na indústria ou para bancos ou mercado de capitais, e no final nós tivemos uma cadeia que está se alavancando com o endividamento que a gente precisa continuar rodando a safra. Nesse momento, nós estamos vendo os credores que não receberam, estão dando mais crédito para rodar a próxima safra, que pode também ter uma frustração e ter um problema sério. O que você comentou foi importante. Existem coisas que no agro a gente não consegue, por exemplo, o tempo. Eu consigo me defender e me assegurar quando tem um seguro agrícola, mas eu não controlo. Mas uma coisa eu preciso controlar. É a minha perda de risco com a commodities e o câmbio. Se eu travar essa condição da troca, que é o famoso barter, junto com o credor, eu dou conforto, dou tranquilidade para ele que, olha, eu vou trabalhar muito para ter a commodity, mas você não perde em questão a preço e dólar. Hoje, se eu calcular hoje a base de troca em relação ao preço de insumos, em relação ao preço que estão as commodities, eu consigo ainda ter uma margem. Então, se eu travar hoje, eu consigo ter a margem. O que fica ruim é especular e deixar tudo para travar para o ano que vem. E aí fica o que vocês comentaram na entrevista. Os preços estão voláteis. Eles estão sendo impactados por estoques mundiais, pelo consumo, e nós estamos vendo também a própria guerra em Israel com alguns países árabes também vão impactar esse cenário de consumo. Porque eu também acredito que esses importadores não declarados podem ter até os países árabes comprando para ter a sua condição de manter um alimento reservado para o país no momento de crise. Então, isso tudo pode mexer com preços globais, mas na segurança da compra de insumo, a melhor coisa é travar. Então, a minha recomendação para o produtor ou distribuidor, oferece para o teu credor a trava, faz a prorrogação do que não foi pago com a trava de preço e ao menos consegue receber com mais conforto o que vem da produção do ano seguinte. O que não dá é correr mais riscos.
Quem não travou, o que o mercado faz? É um derivativo da put sobre a commodity. O que é isto? Eu vou travar financeiramente o piso do valor que eu estou travando de uma commodity. Então, eu vou definir com o financeiro, com aquele banco, quem estiver travando, ou com uma trade, qual é o piso da put que eu quero. Aí você pode especular na alta. O piso vai ser baixo, tudo bem, mas você especula na alta. Mas para não correr risco, o travar custa mais barato. Essa é a minha recomendação, é muito risco que vem pela frente e não vale a pena ficar 100% no risco com todas as portas, porque em algum momento isso pode ser pior ainda.